Olá pessoal do quarto ano, tudo bom com vocês? Tia Marcelene está mais uma vez aqui pra gente conversar, tá certo? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa acompanhando as atividades, né? E seguindo aquelas regrinhas básicas para que a gente volte mais cedo, tá certo? Para as nossas atividades. Mas hoje a tia veio aqui pra gente fazer a correção da nossa atividade de ciências do livro, tá certo? A atividade de ciências da página 184. A gente começou a estudar sobre os micro-organismos, que são seres vivos minúsculos que a gente não consegue ver a olho nu. O que isso quer dizer? Não conseguimos vê-lo, a não ser com o auxílio de um microscópio, tá certo? Que é um aparelho utilizado para aumentar o tamanho desses seres vivos em centenas de vezes, ok? Na página 184 de vocês têm uma mesinha. E ele pergunta o que é que vê nessa mesinha. Logo de cara, vocês vão dizer que nós estamos vendo poeira, não é verdade? Depois ele pergunta aqui se há possibilidade de existir alguns seres vivos aqui. O que é que vocês acham no meio dessa poeira? Vocês acham que existe algum tipo de ser vivo? Existe sim. Esse bichinho aqui embaixo, olha, ele estava aqui nessa poeira. Foi colocado um pouco dessa poeira no microscópio e foi aumentado de tamanho inúmeras vezes até conseguir ver esse bichinho minúsculo. É um ácaro. É um bichinho que vive na poeira, tá certo? Então, no primeiro momento, nós vemos sim poeira. E aqui, se vocês colocaram não tem problema. Mas agora vocês já sabem que na poeira nós tem sim seres vivos, tá certo? Já aqui embaixo, ele pergunta, retome a essa primeira pergunta e corrigindo ou completando a sua resposta. Então, primeiro você disse poeira. Sim, nós estamos vendo poeira. Mas vocês acham que nessa poeira existem micro-organismos? Sim. Então, vocês podem reformular a pergunta. Há poeiras? E na segunda pergunta que ele perguntou, há possibilidade de ter seres vivos? Sim. São seres microscópicos que existem nessa poeira. Aqueles seres que nós não podemos ver a olho nu, tá certo? Então, um exemplo desses micro-organismos são as bactérias e os fungos, né? As bactérias, elas podem ser encontradas em qualquer lugar, em qualquer ambiente, inclusive no organismo de todos os seres vivos, dos animais e da gente também, tá certo? Que nós temos no nosso organismo bactérias que ajudam na nossa digestão, tá bom? Algumas bactérias são benéficas para os seres vivos, tá certo? Por exemplo, olha aqui. Isso aqui todo mundo gosta, é um iogurte, né? O iogurte, ele é feito a partir da fermentação, né? De algumas bactérias, tá bom? Das bactérias que existem no leite. Olha aqui também as bactérias agindo nessa laranja. Aqui nessa laranja está agindo tanto bactérias como fungos. Olha aqui, ó. Outra laranja que a tia deixou aqui, olha. Essa já está em avançado estado, né? De decomposição. Ela tem fungos aqui, o mofo, como a gente chama, tá vendo? E ela também tem bactérias que estão agindo, né? Os fungos também são micro-organismos e eles agem muito no ambiente úmido e nos alimentos, tá bom? Alguns fungos a gente conhece, né? A gente não acha que seja fungo, mas nós conhecemos. Já já eu vou mostrar para vocês um modelo de fungos, tá certo? Nós temos aqui também, ó, a cólera, que é uma doença causada por bactéria. E aqui embaixo, ó, as cáries dos dentinhos é causado por bactérias. O que isso quer dizer? Quando a gente não escova os dentinhos à noite para dormir, os restinhos de comida que ficam no nosso dente, as bactérias vão se aproveitar dele. Para isso, elas liberam uma substância. Essa substância que as bactérias liberam é que causam essas lesões chamadas de cárie, tá certo? Então, cuidado com seus dentinhos. Escove os dentes direitinho antes de dormir, tá certo? Os fungos também. Aqui chegamos nos fungos. Olha aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó, cogumelos. Esses cogumelos são exemplos de fungos. Eles gostam de ambientes úmidos, né? Olha aqui, ó. Olha o pão. Quem nunca viu em casa um pão assim? A gente chama, ah, mãe, o pão não presta, tá dando mofo, não é isso? É um tipo de fungo. Assim, e eles dão muito nos alimentos, tá certo? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Do que você se lembra quando escuta falar em fungo? Vocês lembram de alguma coisa?
Eu lembro, sabe o quê? Fungo que costuma dar na nossa unha, na unha do pé. É chamado de fungos, uma micosezinha, né? Que se não tratar, a gente pode perder a unha, tá certo? Então, os fungos, eles são muito utilizados na fabricação de alimentos. Ou seja, o queijo ela é feito a partir da fermentação do leite. O leite vai ficando ruim e essa fermentação feita pelos fungos faz com que possa ser feito o leite como o etanol. O etanol é o álcool do carro, que acontece o etanol quando ocorre a fermentação da cana-de-açúcar. Essa fermentação da cana-de-açúcar com o levedo solta alguns gases. E esses gases, como diz aqui, ó, álcool e gás carbônico, é que vai ser feito o etanol, tá certo? Olha aqui o fungo que a gente falou sobre a unha, nesse instante, tá vendo? Então, os fungos, eles são benéficos para os seres vivos. Há alguns malefícios, no caso da unha, né? Ninguém quer estar com fungo na unha, tem que tratar da unha, né? Mas eles são benéficos para fabricação de alimentos, que a gente gosta muito, ó, Danone, queijo, né? Os fungos ajudam a fazer esses alimentos. E também no nosso intestino, tá certo? Por exemplo, esse bacteriologista escocês, Alexander Fleming, foi quem descobriu o primeiro antibiótico para tratar de algumas bactérias, tá certo? Temos aqui o protozoário. Protozoário também são seres vivos e eles também a maioria só pode ser vistos com microscópio. Mas tem um protozoário que a gente conhece, não por protozoário, mas olha, o cupim é um tipo de protozoário, tá certo? E ele pode ser visto a olho nu. Já outros protozoários são difíceis da gente ver, olha. Como, por exemplo, o protozoário da doença de Chagas, só vê com o auxílio de um microscópio, tá certo? Na página 192, fala sobre prudência do consumo de antibióticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos se automedicar, principalmente com antibióticos. Só usar antibióticos com prescrição médica. Tomar muito cuidado contra isso, tá certo? Então, como nós estamos vendo aqui na página 193, olha, Fernando foi preparar o jantar. Ao pegar uma lata, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Aí ele perguntou o seguinte: sabendo dos cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que Fernando resolveu não usar essa lata? Aí ele disse: de acordo com os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos, Fernando fez certo ao não utilizar essa lata? Justifique. Aí o que é que vocês acham? Fernando fez certo? Sim, Fernando fez certo. Porque se a lata está com a tampa estufada, isso quer dizer que o alimento ali dentro está em estado de decomposição. E não vai fazer bem para ninguém consumir, tá certo? Então ele fez certo. Ordene as letras abaixo de 1 a 5 e desculpa a palavra que completa. Então, a gente já ordenou, a palavra são gases, né? Quando ocorre a fermentação dos alimentos, saem os gases dos alimentos. A decomposição da matéria orgânica por bactérias libera gases, que a tia acabou de falar, no ambiente. No caso dos produtos enlatados, isso pode fazer com que a lata fique estufada. Por que não devemos consumir alimentos com as latas estufadas? Por quê? Porque no momento que os alimentos estão se decompondo, soltam gases. E esses gases fazem com que a lata estufe. Tá certo? Na página 194, nós temos aqui o modelo de uma vaquinha. Diz o seguinte: alguns mamíferos que se alimentam de plantas, como as vacas, apresentam um sistema digestório especializado capaz de digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas. A digestão da celulose nesses animais deve-se, em parte, à presença de seres vivos microscópicos no sistema digestivo. Aí ele disse: escreva a primeira letra de cada imagem e descubra como é chamado
o animal que possui esses seres vivos microscópicos no seu intestino. Então vamos lá. Era para colocar a primeira letra de cada desenho. E o nome que nós encontramos foi ruminantes. Então, os seres que têm micro-organismos no seu intestino que ajudam na digestão são chamados de ruminantes. E a vaca é um deles, tá certo? Fabiana, você acha que esses seres microscópicos são benéficos ou prejudiciais aos animais que os possuem? Justifique. Benéficos quer dizer que traz benefício, ou prejudiciais quer dizer que são ruins. Eles são benéficos, por quê? Porque ajudam na digestão desses animais, tá certo? Fabiana está observando um fungo no microscópio. Assinale as informações que se referem aos fungos. São formados por uma ou mais células? Sim. Participam da produção de iogurte? Não. Causam a cárie dentária? Não. Formam bolor em pães? Sim. Causam micose? Sim. Então, apenas 3 estão relacionadas aos fungos, tá certo? Espero que vocês tenham feito a correção direitinho, tá certo? Tia Marcelene vai voltar mais vezes para a gente fazer mais correções, tá certo? E tirar algumas dúvidas de assuntos, ok? No momento é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham feito a correção direitinho, tá certo? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!